O que se dá de presente a uma criança recém-nascida? Tem duas formas de presentear a criança. Quando se trata de uma família nobre, de uma pessoa muito rica, os presentes também são nobres, são ricos. É aquela história do príncipe que depois recebe um título, e com esse título vem as propriedades que pertencem a esse título. Ainda entre as famílias muito ricas também se dão presentes caros, que depois vão servir como herança, como uma forma de, com valores, que para aquela criança será utilizado no futuro. Isso é uma coisa comum entre os nobres e os ricos. Na maioria dos casos, existe aquilo que nós conhecemos como chá de bebê, né? Que os pais fazem, o que a família faz antes do nascimento do bebê. E uma das coisas que mais os pais esperam ganhar é pacote de fralda, né? Uma criança recém-nascida usa uma média de 5 a 8 fraldas por dia. E no ano, ela vai usar entre 5 e 8 mil fraldas por ano, né? Considerando aí o preço das coisas, a gente pode imaginar que esse é um presente bom para quem está com o chá de bebê aí pelas portas, pode ter coisas aí para dar de presente. Roupinhas, também brinquedos, né? Coisas pequenas assim, também faz parte, embora as roupinhas, depois elas se perdem com muita facilidade, porque o recém-nascido cresce muito rápido e vai perdendo as roupas, né? Que às vezes fica para o irmãozinho que vem depois, ou para a irmãzinha que vem depois. É assim que se faz, né? Isso é aquilo que é comum. O nascimento de Jesus, ele é marcado por uma contradição, porque Jesus não é de família nobre, Jesus não é um príncipe, Jesus não é de uma família conhecida. Aliás, a sua família, quando vai a Belém para o nascimento, ela não é recebida. O nascimento acontece numa situação de muita simplicidade, talvez até de extrema pobreza, por falta de acolhimento. Jesus não estava muito entre os seus parentes ali, no momento do seu nascimento, ao menos é aquilo que os evangelhos nos diz. Não parece ter havido uma preparação anterior, um chá de bebê que preparasse todas aquelas coisas ali. Então nós estamos diante de uma contradição. Jesus não é esperado em Jerusalém. Aliás, quando os magos chegam a Jerusalém, existe uma surpresa, não só da parte do rei Herodes, mas também das pessoas. Como é que nós não sabemos deste grande acontecimento? Como é que o rei dos judeus está para nascer e ninguém divulgou nada? Cadê a imprensa? Cadê as mídias daquela época? Cadê os panfletos? Cadê a comunicação? Cadê essa fofoca que vai de boca em boca anunciando? Não tem nada disso. Jesus não é esperado, não existe uma expectativa. Para saber sobre isso, é preciso voltar às Escrituras, consultar as Escrituras, aonde é que se espera o nascimento dessa criança. Não é em Jerusalém, a capital, não é o lugar mais apropriado, mais adaptado. Os magos, de fato, vão até o palácio, porque se trata de um rei, se trata de um príncipe, se trata de alguém que é esperado, o rei dos judeus. Aonde é que nós devemos procurar? Nós devemos procurar na onde está a nobreza, na onde está a realeza, na onde está aqueles que são os governantes desse tempo. Eles terão uma resposta. Esta é a perspectiva dos magos, mas não é lá que ele está. Consultando as Escrituras, relendo as Escrituras que já estavam lá. As Escrituras não foram trazidas de outro lugar. Não é que fosse uma coisa encoberta, Escrituras reservadas a alguns. Não, as Escrituras estão ali. Consultando as Escrituras, aqueles que entendiam da Escritura, mas que certamente não estavam acostumados a ler a vontade de Deus na Escritura, mas apenas a sua vontade, aquilo que interessava. Consultando as Escrituras, ela vai apontar para Belém. O que é Belém? Belém é um distrito, é um bairro, é uma cidadezinha que está ali anexa. Não é uma coisa que valesse tanto a pena, não tinha nenhum atrativo, não tinha nenhuma coisa que chamasse a atenção. Como é possível? Um sinal de contradição.
como é que este grande acontecimento, esta grande revelação de Deus, passa despercebida diante de tantas pessoas tão letradas, tão conhecedoras da Escritura, tão conhecedoras de todos os acontecimentos? Como é que os nobres não viram isso? Como é que os reis não viram isso? Como é que as pessoas em geral, em Jerusalém, não tiveram consciência disso? Mais uma vez, outro sinal de contradição. Além de não ser um espetáculo que foi anunciado nos grandes lugares, nos grandes palcos, também não é uma coisa que fosse de conhecimento da grande maioria das pessoas. Um lugar simples, numa realidade muito simples, de uma família sem nenhuma nobreza, de uma família sem nenhuma ligação política, sem nenhuma ligação social, mas de uma realidade simples, nasce uma criança. E esta criança é especial. Mas ela é especial não por causa do reconhecimento das autoridades. Qual é a diferença de um príncipe e de uma criança recém-nascida em qualquer outro lugar? Nenhuma. Apenas o título, apenas o reconhecimento social. Mas se trata de uma criança como as outras qualquer. Não existe a tal história de sangue azul. O sangue nosso, em todos nós, é o mesmo, corre o mesmo. E o sangue de uns de nós pode ser doado para outras pessoas sem problema nenhum. Então não existe diferença que seja visível, aparente. Aquela criança é especial. Por quê? Porque ali acontece uma manifestação de Deus que desafia a razão humana, que desafia a vontade humana, que desafia os projetos humanos, que desafia os ideais humanos. Tentaram já no início transformar aquela criança numa ideologia. Olha, eu também quero ir adorar esta criança. Pesquisem, fiquem sabendo aonde que está, que eu também quero ir. Mas qual é a intenção de Herodes? Aquela criança concorre comigo. Aquela criança me desafia. Aquela criança oferece um risco para o tipo de realeza que eu estou construindo. Ela oferece um risco ao meu poder. É melhor assassinar esta criança, é melhor matar esta criança, é melhor colocar um fim neste projeto ainda no início, para que depois ele não se estenda, para que depois ele não vá adiante. Esta é a perspectiva de Herodes, esta é a perspectiva de quem sempre olha para Jesus Cristo como uma concorrência, como um desafio, como um impedimento para instalar aquilo que é a própria vontade, aquilo que são os projetos humanos. E diante de todas estas realidades, aquilo que o profeta Isaías falava, falava Jerusalém para que Jerusalém se alegrasse. Não é com alegria que Jerusalém recebe o anúncio do Messias, mas é com preocupação, com tristeza, como insegurança, porque esta criança oferece um risco para o projeto humano, para a vida enquanto nós imaginamos, como nós pensamos desta forma, para os nossos projetos. É assim que Jerusalém recebe o nascimento dessa criança. No entanto, aqui está a causa da nossa salvação. Por isso São Paulo vai dizer, se vocês tivessem percebido a graça que vos foi dada, a graça que é dada neste acontecimento, neste sinal de contradição que significa esta criança, vocês teriam aberto os olhos. E aonde se confirma este sinal de contradição daquela criança? Aonde está a vontade de Deus na vida daquela criança? Nós só vamos contemplar isso definitivamente no mistério da cruz. No mistério da cruz nós contemplamos a vontade de Deus realizada, porque ali a salvação nos foi dada. Esse mistério que começa, que está ali, que é adorado pelos magos, que trazem os presentes, mas que a gente pode olhar e falar, esses presentes não servem para nada. O que é que uma criança vai fazer com um punhado de ouro? Um carrinho, com um brinquedinho, a gente sabe o que ela vai fazer.
com um pacote de fraldas, a gente sabe que os pais vão usar muito bem. Mas o que serve? Ouro, incenso e mirra. Esses presentes, eles apontam para que aquela criança, que naquela criança se realiza um mistério de salvação. Aponta para o mistério da cruz, aponta para a salvação que vem de Cristo, aponta para o sacrifício de Cristo na cruz, aonde Deus nos deu vida nova. E a nossa vida depende desse mistério, o mistério escondido, quase imperceptível, que foi vislumbrado apenas por alguns pastores, por alguns magos que ali foram, por Maria e José, e talvez por mais algumas pouquíssimas testemunhas, que depois vão exaltar a Deus, como é o caso de Ana e Simeão, mas depois contemplado no mistério da cruz. Ali ele será levantado para a nossa salvação, salvação que veio a nós desse mistério. É isso que nós celebramos. A Epifania é justamente esta manifestação do Filho de Deus, de uma forma tão simples, mas que depois apresenta a sua glória, o seu brilho, como nós cantávamos no Salmo. Esta glória e este brilho que resplandece no mistério da cruz, a cruz que venceu a morte. Dali veio a nossa salvação. Que a contemplação deste mistério nos encha de alegria, verdadeira alegria cristã, não por causa de simples presentes, mas por causa do mistério que nos foi dado por meio desta criança, mas que se concretiza, que se realiza no mistério da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.